esta será a primeira e vamos ter mais alguma ou vai ser só esta? A gente sim pode partir para uma segunda, dando aprofundamento nos assuntos, né? Lembrando, gente, que tudo que a gente está falando aqui não é por definitivo, né? Havendo a necessidade aí de vocês apontarem para revisão de algum tema ou aprofundamento de algum tema, a gente sempre vai fazer isso, né? É, Vocês veem que, em princípio, a gente sempre marca para meia hora, 45 minutos, e a gente fica uma hora e meia falando e parece que não falou tudo, né? Então é muito importante que a gente tenha as sequências. Os aprofundamentos a gente pode fazer através de normativas, né? E aí eu aceito sugestão também de vocês para temas que sejam pertinentes ao dia a dia de vocês, né? Para que a gente possa não só eu ficar falando dos assuntos que eu determinei aqui como sendo assuntos relevantes, né? Mas que vocês, de acordo com a necessidade de cada grupo, de cada um dos nossos distribuidores e amigos aí no mercado, possam trazer para a gente também temas a serem discutidos, né? Então a ideia de Aí se... é o conceito de formação a pedido, não é? Isto é, identificando alguma área de melhor ou alguma área a desenvolver, a gente pode preparar algum tipo de conteúdos, não é? Para Exato. focar áreas um pouco mais a pedido, não é? Exato. Lembrando, porque, por exemplo, o que a gente vai falar de veículo leve hoje, gente, tem mais uma infinidade de assuntos para a gente poder abordar com profundidade. E o que eu vou fazer aqui é dar uma geral no assunto como um todo para que a gente possa desenvolver isso step by step. A gente vai falar de tudo hoje, mas a hora que chega em alguns pontos, quer ver um ponto polêmico? Até hoje eu sei que muita gente tem dúvidas sobre a ceia. Eu não vou conseguir desenvolver todo o tema de ceia hoje, né? Mas obviamente a gente vai pincelar por ele também. Legal? Eu acho que já demos o horário aí em respeito de quem já Acho iniciou, que dá para né? ir começando já. Vamos lá começar então. Vamos lá, gente. Mais uma vez aí, nossa apresentação sobre o mercado de lubrificantes da Repsol, mas mais que isso, trazendo um pouco também do conceito primário das coisas para chegar aonde a gente quer com a marca, né? Hoje o tema vai ser veículos leves, e entenda-se de veículos leves agora já com uma particularidade maior, antigamente não, né? Mas hoje sim. Antes a gente só falava de gasolina e álcool, e hoje a gente já tem um grande número de mercado diesel, na Europa muito mais que aqui, obviamente, lá coisa de 90, 95% da frota é diesel, mas a gente começa a ter algumas realidades aqui no Brasil, também na América Latina, com veículos leves diesel, né? O que a gente chama de diesel rápido ou veículo leve diesel. Então a gente vai passar um pouquinho por essa visão geral de mercado aí para vocês terem uma dimensão e saberem como é que a gente atua, o que a gente pode fazer nesse mercado. Vamos lá então? Gente, partindo do princípio básico, vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso e vocês vão ficar cansados, mas isso é o básico, tá? O que a gente tem que fazer com a lubrificação? Vamos lá lembrar, né? É colocar uma engenharia líquida, vamos chamar assim, né? É uma substância entre duas superfícies para evitar contato, e esse contato, né, que gera o atrito, gera tudo aquilo que a gente não quer, né? Diferente da embreagem, que a gente quer controlar o atrito, nas outras partes metálicas a gente não quer atrito de forma alguma, quanto menos, melhor. As funções principais do lubrificante para motor, né, também norteiam os princípios básicos de lubrificação aí, né, da lubrificação de motores, que é lubrificar, refrigerar, vedar, limpar e proteger. Não vou ficar aqui detalhando cada um delas, mas isso vai estar aí na apresentação que vocês vão ter acesso. Mas é lembrar isso. Então, para que lubrificar? Reduzir desgaste. Para que refrigerar? Né? O óleo serve para tirar a temperatura de um determinado ponto onde é gerado e levado para outro para dissipar. Né? A vedação, impedir fugas de gases ou até a própria fuga de outros elementos, onde o óleo vai ser o elemento bloqueador. Né? Limpeza, no fato de a gente buscar as impurezas que são geradas num canto e levar até um ponto onde se deve passar por processos de filtragem ou processo de purificação. E proteção no sentido específico da palavra, que é a proteção contra
principalmente corrosão ou ação química, né? Então vamos lá. Isso é o básico do básico. Por que isso? Porque é daqui que a gente parte toda a construção de conhecimento, né, gente? Peraí, alguém reclamando do meu áudio, né? Tem mais alguém com problema no áudio? Vamos lá. Vou continuar aqui, espero que tenha melhorado aí para vocês, hein? Deixa eu só checar se aqui o meu áudio também não está bloqueado. Não, não está bloqueado não. Vamos seguindo. É só pedir aí ao Luís para desligar o micro dele também. Deixa eu ver, Luís. Ele está sem acesso ao telefone. O outro está sem acesso ao telefone aqui também. E não é interferência, acredito que não seja interferência. Bom, continuando a linha de raciocínio, gente, então composição são óleos básicos, que podem ser minerais, misturas de minerais e sintéticos ou sintéticos. Mineral grupo 1 ou 2, né? E sintético grupo 3 para cima. Aí, com essas misturas, a gente consegue as homologações e as funções que a gente precisa para o lubrificante em si. De novo, dos grupos, sempre importante lembrar isso, gente. Grupo 1 e grupo 2 são minerais, grupo 3, sintético, 4 e 5 sintéticos de outras naturezas, tá? Por que reforçar isso, gente? Porque a gente vai ouvir falar, sempre que for falar de lubrificante, vai falar desses temas. Não dá para fugir disso, ok? Tem que ter essa base para construir o resto. Aqui, como é que funcionam os ciclos de viscosidade? Eu não vou me atrever a ficar explicando de novo isso aqui, mas só para vocês terem isso como consulta. O que acontece, gente? Viscosidades são desenhadas para funcionamentos a 100 graus, obviamente, né? Multiviscosos, mas também funcionamentos em baixa temperatura. Então, quando um motor é desenhado para uma determinada viscosidade, é exemplo de 5W30, né? Então ele tem folgas que trazem um funcionamento até menos 30 graus, com uma viscosidade a 100 graus de 3,8, e o 30, uma temperatura de funcionamento entre 9,3 e 12,5, ok? Alexandre, só recapitulando aqui, só funciona com o link do ingressar na reunião em computador, tá? No celular não funciona. Não sei se é esse o caso. Seguindo aqui, então, a tabela de revisão J300. Gente, lembrando que a J300 é para motores e existe a 306, se eu não me engano, que é para transmissões. São diferentes os ensaios que são feitos, mas seguem um padrão aqui de... um padrão de controle de viscosidades a 100 graus. Bom, partindo disso, que outras coisas influenciam então no lubrificante automotivo, ok? Obviamente, SAE, que são a Sociedade dos Engenheiros de Automação, API, American Petroleum Institute, a CEA, que a gente acabou de comentar ali no início, MIL, que são as normas militares, e o SAC, que são um convênio de normas orientais, mas que já está tendo um padrão de aceitação para o Ocidente muito, muito amplamente aplicável. E, obviamente, cada fabricante de veículo que traz aí a sua especificação, sempre baseado em cima de uma dessas ou de mais de uma dessas, para ter a sua própria normativa, Ensaios específicos, exigências específicas, que são acréscimos às normas básicas, que é isso que eu chamo de norma básica, Então, de novo, aqui para ficar claro, a gente sempre vai partir de um princípio onde vai ter a solicitação básica de um tipo de API, um tipo de ACEA e um tipo de USAC, que são as três principais no caso de óleos de motor, E em cima delas a gente vai ter normas adicionais
que vão dizer respeito, né, a aplicações específicas dentro de cada universo, de cada montadora. Às vezes essas normas são congruentes, né, e isso tem, eu acho que o exemplo mais claro de alta performance hoje que a gente pode citar é a similaridade muito grande de algumas normas da Ford com a Jaguar, né, principalmente na linha diesel. Só um pouquinho que alguém entrou com o microfone aberto. Pediria a gentileza de desligar o microfone. Aqui, pronto, né? Então, esse complemento de normas básicas vão dar características diferenciadas aos lubrificantes. Até aí tudo bem, estamos ainda no básico, né, gente? Para tentar se localizar, importante isso. Aqui um quadro que eu gosto muito, que são as evoluções, né? Os anos de evolução em relação às APIs, às ACEAs, a ACEA não está aqui, mas tem um outro quadro, e o SAC, como é que elas evoluíram, né? E nesse caso é importante saltar que a gente aqui já está desde 2018, né, aplicando aí a SN Plus, que na verdade é uma variação da SN com termos de LSPI mais avançados, e agora rumores da API SP, que está um pouco ainda distante das próprias montadoras. A API homologou essa norma agora em 2020, abril de 2020, mais precisamente dia 23 de abril de 2020, é a homologação oficial da API SP, e a gente vai começar a ter uma movimentação dessa no mercado. Aproveitando esse quadro, gente, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo essa evolução, né? Então aí o SAC GF5, que é o que a gente tem, ela nasce junto com a API SN, e depois nasce a Dexos 1 geração 2. A Dexos 1 geração 1 já era um pouquinho anterior a isso. Mas olha só, chamando a atenção para vocês, uma coisa aqui. Enquanto a gente está desde 2011 trabalhando com normas API SN, às vezes a gente se depara no mercado a utilização nominal e indiscriminada de produtos API SL. A SL vigorou, gente, especificamente para a linha automotiva de 2001 a 2004. Ela já caiu em 2004, foi uma das normas talvez, não a mais curta, mas do novo segmento de controles de emissões e evolução de carros, né? Uma das normas mais curtas que tiveram, né? 2001 aí até 2004, ok? Então tudo que veio de 2004 para frente, a API SL, a não ser no caso das motos, que é uma particularidade, a questão do API nas motos ele é um pouco negligenciado ou deixado de lado mesmo, né? E é comum você ver lá API SJ, API SL sem problema nenhum, o fabricante não tem esse requisito. Mas para os carros isso faz diferença, né? Vamos lá, a CEA, né? Oh meu Deus, a CEA, isso é um monstro de 10 cabeças, né? E 2 delas ainda ficam se batendo para confundir as outras 8. Não, gente, não é, né? Como é que a gente tem que entender isso aqui? É simples, vamos simplificar esse tema, gente. Vamos simplificar esse tema. A CEA, ela é uma norma A, B e C, ela é desenhada para veículos leves. E como é que isso funciona? É só álcool e gasolina? Não. Álcool, gasolina e diesel leve. Porém, o que muda na norma CEA é o tipo de sistema de pós-tratamento que tem. Ou seja, se estamos falando que a norma, que o veículo tem sistemas de pós-tratamento, principalmente com filtro de partículas, então a gente está falando exclusivamente da norma C. Se o veículo diesel não possui um sistema de pós-tratamento com um sistema de partícula, é um sistema normal, o A e o B também servem para veículo diesel, ou seja, A, B e C são para veículos álcool, gasolina e diesel, sendo que a linha C ela é destinada não só única e exclusivamente, né, mas só ela cumpre requisito de filtros de partícula incorporados ao sistema de exaustão. Certo, gente? Então, mas e esse monte de letra? Bom, monte de letra, vamos lá.
C1 e C4 devem cair muito brevemente em desuso, tá? A gente vai falar de tendências ali para frente. Por quê? São filtros de partículas de baixas cinzas, né? Ou seja, o nível de cinza sulfatada deles são baixos, né? Então o sistema de pós-tratamento é um pouco mais robusto, mais rústico, né? E a diferença do C4 e do C1 é o nível de viscosidade, o HTHS, né? O nível de viscosidade. Então, o C4 para viscosidades maiores e o C1 para viscosidade menor. Quando a gente vai na linha C3 e ela evolui dessa forma, e é incrível pensar isso, né? Não é uma sequência, C3 mais alta viscosidade, baixas cinzas, e aí já para filtro de partículas com baixa cinza, com cinzas médias, né, que já seriam o caso da maioria dos veículos que estão aqui, porque as emissões são menores, e o que muda entre eles, do 3, do 2 e do 5, maior viscosidade no 3, menor viscosidade no 2 e menor viscosidade ainda no 5, com economia de combustível. Quando eu elevo esse do C para o C2 para o C5, eu estou elevando também a economia de combustível, assim como do C4 para o C1. Tá bom? Passando rapidamente aqui, gente. A imagem que eu queria que vocês tivessem disso aqui de A a C é para álcool, gasolina e diesel. O C mais orientado para o diesel com DPF, certo? E que as normas vão ser diferentes aqui a partir do nível de economia de combustível e viscosidade. Para vocês terem uma ideia de como é que isso se encaixa no nosso mundo real, né, para não ficar interpretando tabela, aqui está um guiazinho para vocês verem como é que funcionam as normas em cada uma das letrinhas, tá? Então, A3, B4... A3B3, quais normas são congruentes a eles, né? Então, 502, 505 vai na A3B4, não quer dizer que ele não encaixa no AB5 também, mas ela está validada para o A3B4 em sua grande maioria. Mercedes 229. Ixi, agora eu não consegui ler aqui. Long Life 01 FE, Renault 070, todos em cima de A5, né? Várias VCCs A5, B5 aqui. Vamos lá no nosso lado, né? Do lado onde a gente, na verdade, mastiga mais isso, né? A gente tem o C3 aqui com BMW, com Lexus, com PSA, com Porsche A40 e C30, só para vocês localizarem, tá? E aí o C5 já para Porsche C20, enfim, mais ou menos um diagrama de onde as homologações se encaixam dentro desse mundo chamado ACEA, né? Aí você fala assim, poxa vida, por que tem que ter dois, né? Tem por causa disso aqui, gente. Os requerimentos, aqui em cima, vocês estão vendo os requerimentos que são destinados para a API, tá? Então você tem lá resistência à corrosão, né? O envelhecimento, aqui envelhecimento, aqui corrosão, filme de óleo, full economy, proteção de partes e formação de borra. Já no ACEA, olha a quantidade adicional de elementos que você tem para fazer a especificação do produto ACEA, certo? O que acontece, gente? Não é que o fato é melhor ou é pior. Foram normas desenvolvidas de formas diferentes. A API tem uma tradição mais antiga, a ACEA é uma tradição mais voltada, obviamente, para alguns requisitos que eles acharam incremento, né, de melhoria para que isso fosse controlado, né, e isso fosse, criou-se aí dois sistemas de medição, tá? Obviamente, o sistema de medição que inclui o ACEA, vocês podem ver pela cor dos balãozinhos aqui, né? É maior do que do API, por isso uma tendência muito maior da gente passar a falar ACEA com mais propriedade no mercado de distribuição, mercado automotivo como um todo, do que falar simplesmente de API, né? Até porque no gráfico de desempenho a gente pode ver como os dois se comportam de maneiras diferentes, ok? Mas são complementares entre si. Normalmente você vai ter uma norma aplicada, né, uma norma X aplicada
em cima de um API adicionado de uma ASEA, por exemplo. E aqui o grande mito das viscosidades, né, gente? Eu adoro esse gráfico aqui. Por quê? Ele dá para a gente um posicionamento muito claro do quanto a gente trabalha mal o mercado em relação ao consumidor, né? Ou então aos mitos de consumidor. Eu nem pus essa tabela mais para frente em evolução para 0,20, 0,16, 0,8, que são outras tendências aqui. Eu parei em 2010, 2015 ali, que foram as mudanças de API-SL, API-SM, o SAC GF5, enfim, vai entrando todo mundo por aí. Mas olha só, gente, pelo menos a gente está falando de que houve uma grande migração, enorme migração para produtos sintéticos de 2010 para frente. E a gente insiste ainda em deixar um volume de semi-sintético como solução, vamos dizer assim, para o mercado. Porque o veículo é velho, porque o veículo está rodado. Não. Gente, não é só a viscosidade que manda, é todo o resto de homologação que a gente acabou de falar aqui e outras mais que a gente vai ouvir falar daqui para frente. A viscosidade é um princípio primário de escolha. Lembrando ainda vocês que o motor está desenhado para uma determinada folga de uma espessura de lubrificante que vai passar por dentro desse cara, né? E o que acontece se a gente fica alterando isso? Nós estamos danificando, por um lado, pelo excesso de esforço para passar naquele espaço e, por outro, baixando o limite de resistência de um produto. Por que eu falo isso, gente? Sempre que a gente trata de um produto sintético, semissintético ou mineral, a gente está falando de 3 níveis de resistência, tanto a cisalhamento quanto extensão térmica, diferentes entre si. Né? Numa regra geral, e obviamente isso pode variar de acordo com o pacote de aditivos, a gente está falando de pelo menos 25% a 30% de diferença entre uma classificação e outra em relação à durabilidade do produto, ou seja, menos proteção para o teu motor. Né? Mas vai lá, seguem-se sempre as recomendações dos fabricantes, não de óleo, de motores. Né? Eles têm a ciência do motor, nós temos a tecnologia que se aplica à ciência do motor. Vamos seguindo um pouquinho mais para frente aqui. Só para deixar claro o que eu acabei de falar para vocês, gente, isso é o que acontece quando a gente fica brincando de mudar a temperatura, mudar a viscosidade, tá? 2 pontos importantes aqui. Se está desenhado para trabalhar com 15 e eu quiser trabalhar com 10, eu estou fazendo upgrade. Se está desenhado para trabalhar com 5 e eu for trabalhar com 15, eu estou fazendo mal a esse motor. Menos mal eu estou fazendo quando eu mantenho a última viscosidade, quando o 40 aqui, por exemplo, é predominante, ok? Agora, se eu altero a primeira viscosidade e altero a segunda e os dois são do menor para o maior, eu estou gerando um certo prejuízo e uma perda de eficiência energética para esse motor. Tá claro isso, gente? Tá? É muito simples, eu estou aumentando aquilo que eu faço quando eu troco uma viscosidade, sempre da menor para maior, sempre que eu faço esse processo, o que acontece é que eu estou gerando maiores esforços dentro daquilo que o projeto do motor está desenhado. Então, a tendência de eu gerar mais temperatura naquele motor, ela é sim muito grande. E se eu saio de uma base que está desenhado para sintético e vou, por exemplo, um semissintético ou para um mineral, eu, além de tudo isso, além de estar aumentando o esforço de filme dentro do motor, eu estou diminuindo a resistência térmica desse fluido, ou seja, ele é mais suscetível à variação de temperatura, vê aqui, por exemplo, né, do que um fluido sintético. Tem uma pergunta aqui que é pertinente a esse espaço, né, e aí eu vou me permitir fazer esse adendo. O Luiz, que está participando aqui com a gente, falou, um veículo que usa 1540 pode usar um 540? Sim, em princípio o ideal seria migrar para um 1040 e sair de uma base mineral para uma base sintética. Isso funcionaria num primeiro momento muito melhor, tá? Mas é possível sim ele trabalhar com um 540, tá? Sempre que a gente for fazer uma migração dessa, a gente só tem que levar em consideração que tipo de motor é esse. Normalmente para o motor diesel, essa troca, motor diesel pesado, né, do 1540 para o 1040, ela é imperceptível.
né? Para um motor já de caminhonete, do 1540 para o 540, aliás, do 1540 para o 1040 num caminhão, ela é imperceptível no sentido de modificação, porque você está trabalhando com a viscosidade final e uma variação muito pequena no começo, então é tranquilíssimo. Se mudar de mineral para sintético, o desempenho do caminhão tende a ser infinitamente superior, tá? Agora, num veículo, dificilmente você vai ter o veículo leve, né, diesel leve, indicado única e exclusivamente para um 1540, tá? Normalmente o manual tem 1540, 1040. E sim, daí sim você trabalhar com 540 é possível. Mas sempre que tá, eu prefiro sempre indicar que numa mudança de base, mude o mínimo possível da primeira casa, tá? Então do 15 para o 10 é uma mudança totalmente confortável, mas depende do veículo, ele pode aceitar uma mudança do 15 para o 5, sim. Tá entendido aí, gente? Beleza? O contrário não, tá? Eu mudar de um 540 para um 1540, provavelmente eu estou danificando um pouco esse motor. Se for ainda saindo de sintético para mineral, estou danificando muito. Bom, só para vocês terem uma ideia do porquê que eu bato tanto na tecla da temperatura, gente. Alguns de vocês já viram esse gráfico e eu quero de novo voltar nele. Por quê? Olha só, gente, de 100% da explosão que acontece na câmara de combustão, eu perco 62% em temperatura. Em temperatura. Então, se eu estiver gerando mais temperatura nesse sistema, o que acontece é que a transmissão que, em média, do 100% de energia gerada, eu trabalho só com 12% de energia direcionada para as rodas, se eu aumento a temperatura aqui, né, eu vou gerar mais perdas ainda, podendo chegar na roda só 6%. Olha isso, gente. Eu queimo 100% de energia, eu gero 100% de energia na queima de combustível e deixo para a roda, para tracionar, para mover meu veículo, única e exclusivamente 6%. 12% já é um número de alta eficiência, imagina isso, né? E é pouco, né? É pouco. Eu estou falando que eu perdi aí dali para trás 88% de energia gerada, né? E por aumento de temperatura e aumento de atrito, eu posso perder mais, chegando até 5, 6% só na roda. Ou seja, é uma perda enorme que a gente gera por aumento de temperatura. O Rogério está lembrando essa variação. Tem muita gente fazendo desculpa a palavra, gente, mas essa burrice de entrar com veículo 0,20 e aplicar um 5,30 porque acha que é próximo. A partida primária fica mais pesada, a lubrificação primária não acontece no tempo ideal, então há desgaste prematuro e você exerce um tipo de esforço maior durante a pressão de trabalho desse veículo, tá? É incomensurável partir de um 0,20 para um 5,30. Realmente tem um potencial de dano muito grande. Bom, vamos lá. Então, falando em evolução, gente, né? Como é que a gente está dentro disso? Os veículos passam por uma série aí de movimentações e de upgrades tecnológicos, né? Imagina, a gente tínhamos, né, antigamente carros aí de 8 cilindros, né, com 5,5 litros de capacidade que geravam 113 kW de potência, né? Ou seja, você tinha lá 20 kW por litro ali, né? Hoje você tem carros de 3, 4 cilindros com 110, 115, 150 cavalos, né? E com muito menos lubrificante no cárter do que se tinha antes, ou seja, a potência por litro é quase o dobro. E isso sem falar dos outros elementos, né, gente? A gente está falando aqui de uma mudança simples de número de cilindros, né? Mas a gente tem as incorporações de sistema de injeção direta e indireta, a gente está falando de turbinas acopladas, a gente está falando de alta prestação, menores cursos de cilindro, está falando de uma série de coisas que evoluíram, sistemas de exaustão, sistemas de alimentação, né? Então vamos lá, como é que isso tende, então, a partir desse primeiro cenário que a gente viu aí dos carros, como é que isso continua, né? O que acontece?
A gente vai ter uma migração muito grande, gente, para os sistemas de pós-tratamento, basicamente voltados para o mid-saps. O que seria o mid-saps, né? As cinzas medianas aí. Essas que seriam o nosso, por exemplo, ACEA C3, C2 e C5, vão ter uma grande expressão no mercado daqui para frente. Vamos ter também aí as reduções de perda, então tudo isso voltado, gente, à durabilidade e controle de emissões, né? Redução de perda mecânica significa que a gente vai ter cada vez mais fluidos com mais longa duração, né? A eletrificação também é parte dessa movimentação, então já tem óleos. Eu não vou falar muito aqui dos híbridos, gente, mas só para vocês terem uma ideia, a gama de híbridos ela existe e a principal característica delas é você ter uma estabilidade de isolante, uma característica de isolante elétrico, para que não tenha condutibilidade dentro do lubrificante, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, né? O LSPI já é uma realidade para a gente, né? Que são as novas especificações que estão vindo aqui. E o GPF, que é o parente do DPF, né? Só que é para filtro de partícula para gasolina, enquanto a gente fala de filtro de partícula para diesel. Tá? Então o GPS é a tal da tendência do mid-saps que vai vir aqui. Então essa evolução para o ACEA é uma tendência muito grande que a gente vai ouvir falar por aqui, né? Em termos de especificações de viscosidade, eu particularmente não vejo um progresso muito maior além do 0,20 aqui, né? 0,30, 0,20. Mas já tem 0,16, tem 0,8 também, mas uma fatia muito pequena, né? As concentrações vão estar sendo desenvolvidas e rehomologadas dentro do 0,20, então você pode observar aqui, por exemplo, já aparecendo normas com, né, será que vai ser um C6, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente das tendências de ACEA. A Volkswagen já está vindo com um sinal de novas homologações, a BMW fez uma releitura em cima das long lifes, a Porsche C20 já entra como novidade, né? Tem uma série de coisas aí que passam a ter, e todas elas vão ter um crivo muito particular em cima do 0,20. Então o 0,20 tende a ser uma viscosidade muito mais ampliada do que só para os carros japoneses, como a gente vinha tratando até então, né? E então, gente, o que acontece com a ACEA, né? Que eu falei para vocês. A ACEA tem um projeto que já está ele está atrasado, né? Era para em 2016 ela ter feito uma grandíssima revolução, ela só fez a releitura das próprias normas. 2018 foi anunciada uma outra grande revolução, não conseguiram avançar, e isso tem uma questão a ser apresentada, gente. Todas as novas homologações, o que elas visam, né? Basicamente, elas estão visando a máxima eficiência do motor, a maior durabilidade e o menor número de emissões. É isso. O que aconteceu? A partir do 0,20, eles começaram a ver que mesmo reduzindo a viscosidade, você não tinha lá, como tiveram, né, as outras viscosidades reduzidas, não tiveram... Perdão, pausa para a água aí. Não tiveram uma evolução tão grande baixando essas viscosidades. Então, por isso, a questão das emissões, em termos de ficar alterando ou não as especificações, tanto de API quanto de ACEA, ou de USAC GF5, por exemplo, para USAC GF6, a gente vai falar dela, não tiveram uma evolução. Então, eles ficaram pensando, né? Poxa, vamos lá. O que a gente vai ver, né? Low SAPs, Mid SAPs, vamos partir para High SAPs. O que a gente vai fazer com as três High SAPs, Mid SAPs e Low SAPs, né? Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos unificar. Não, vamos criar uma norma a mais, né? E por fim, isso para vocês terem uma ideia, foi as discussões, né? Então, em 2016 essa discussão, em junho agora, né? O ano passado, até dia 22 de junho também estava tendo uma discussão. Em novembro tiveram outra discussão, foi onde já pensaram, CEA, C6, C7, enfim, né? E aí resolveram que ainda é uma tendência, não foi homologado, mas o que a gente vai ter, né? Uma redução de especificação, todas caindo muito para mid-saps, então prestem atenção nisso, gente. A gente vai ouvir falar muito de normas C2, C3, C5 e possivelmente C6. A gente vai ouvir falar muito disso.
devem cair, nesse contexto, a CEA, A5, B5, A3, B3 e C1 devem sumir, então não vamos mais ter tanto contato com as CEAs A e B, né? Devem migrar tudo para C. Aumenta as especificações de HTHS, né? Que são as especificações voltadas para a viscosidade full economy, né? Adotam-se dentro da API novos ensaios para LSPI, né? e outros ensaios de desgaste e depósito. E a ASEA tende a caminhar, né, para uma ASEA, possivelmente uma ASEA G, né, que vai ter incorporado aqui um FE, né, e ter também normas específicas dentro do universo 0.20 para aplicações híbridas. O híbrido é um negócio estranho, né, gente? A gente ouviu falar, parece que morreu por causa do elétrico, mas aparentemente os estudos continuam muito firmes em cima do híbrido, porque vai ter uma curva de transição até o elétrico finalmente, né? O elétrico não vai ser algo... É uma realidade em alguns lugares, mas ainda assim vai haver uma tendência muito grande de uso de motores a combustão, e os híbridos, apesar de estarem apagados, devem ter uma revolução, um ressurgimento paralelo nesse mercado de elétrico de uma maneira interessante a ser observado. Vamos ver para onde caminha isso ainda. Aqui, como eu falei, né, a USAC também ela evolui, e isso aqui era para ser agora em abril de 2020, né? Então a USAC GF6 ela parte para dois caminhos, USAC GF6 A e B, são coisas distintas, tá, gente? Eu até estava procurando um material para discutir isso com vocês, mas eu acho que a gente pode tratar isso num outro ponto. Elas não são complementares, elas são realmente de aplicações distintas aqui, né? Devem se entrar aí 5 atualizações que já estão obsoletas, entram-se 2 ensaios novos que também vai entrar na USAC LSPI e teste de desgaste de correntes e correias, né? E vamos ter aí mais uma norma para lidar no mercado. Outras coisas que vêm por novidade aí, né? Volkswagen, como eu falei, ela tem de parte agora para 511, que está associado com a Porsche C40, né? A long life da BMW passa a ser a mais recente, a LL17FE, né? Com compatibilidade 0.20 aqui, e aí já direcionada para o tal do GPF que eu falei para vocês, né? Que é o filtro de partícula de gasolina, né? Isso vai acontecer. A Volvo também dá uma manifestada na norma dela partindo para a LSPI, a Ford já com novas homologações para 0.20 diesel, Jaguar também com LSPI, Renault com novas normas também tendendo a 0.20, e PSA, nesse caso PSA e Opel, né, que seria a GM, também no caso aqui a GM, com a Dexus 2 de segunda geração, para diesel, e a Dexus 2 para diesel, a Dexus 1 parte 2 com recomendação LSPI. Então olha quanta movimentação vai ser feita nesse mercado ainda de veículos leves, para a gente ainda continuar falando de 1040, 1540 semissintético nesse mercado, né? A gente tem que evoluir junto com isso. E aí o que mais que eu tenho para trazer para vocês, para sustentar tudo que eu estou falando aqui, no fato da gente evoluir sobre a tecnologia dos veículos leves. Vamos lá, gente. Esse é o nosso mercado, né? A gente tem todo mundo aqui no Brasil, basicamente todo mundo, né? Então aqui estão as grandes marcas. E olha só o comportamento do nosso mercado. Aqui um pouco de como é que eles estão situados em cada estado, né? Existe uma concentração grande, mas a gente está presente aí, e, obviamente, Manaus é a Zona Franca, então tem bastante montadores, principalmente as de moto, né? Mas aqui, principalmente Sul e Sudeste, a gente concentra bastante aí em Minas Gerais com a participação da Fiat, enfim, e Goiás com as montadoras novas, né? Então tá lá em Goiás Mitsubishi, tá lá Hyundai, né? Mas enfim, tá todo mundo aqui presente no Brasil, né? Aqui é um pouquinho das vendas de 2019, a GM liderando, Volkswagen, depois Fiat, Renault tem uma tendência de crescimento também, grande, mas olha aqui de novo, as 20 maiores estamos lá com Land Rover, Volvo, Audi, Kia, Mercedes, BMW, Peugeot, enfim,
Então, a gente tem o mundo inteiro à nossa disposição em termos de aplicabilidade, em termos de normas para ser atendida, né? E a gente precisa meio que romper um pouquinho do comum do mercado. Esse era um dado que eu queria chegar para vocês. Lembram lá quando eu mostrei que a gente estava falando de API SL de 2001 a 2004, né? Como é que estava esse negócio todo, né? E como é que as normas tinham evoluído? Gente, 27% da nossa frota, 27% da nossa frota, ela está formada de carros de 2014 para frente, né? Aí você fala, não, mas tem muito carro velho. Tem sim. Os outros 54% da frota, ou seja, a gente está falando aqui 54 com 27 são 81%. 81%. Vou repetir para vocês. 81% da nossa frota está desenhada de 2004 para frente. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Significaria que falar que 80% das nossas vendas deveriam ser de óleos sintéticos de viscosidades entre 5,30, 5,40, 0,30 e 0,20. Né? E quando a gente olha o nosso mercado generalista, da forma que a gente atua, e até os próprios números da ANP, como os nossos concorrentes atuam, o que acontece? 80% das vendas são baseadas em óleos semissintéticos e alguns têm basicamente sua venda toda concentrada em óleos minerais ainda, Deus o livre, desculpa eu ter falado isso, né? Obviamente tirando aí, excluindo desse mercado os óleos diesel, né? Que diesel ainda tem um mercado de mineral grande, apesar da gente já ter falado num outro papo que a parte de sintético já tinha evoluído muito. Mas olha isso, gente. Estamos falando de 81% do mercado, né? Se os números eram que a nossa frota é velha, 81% do mercado já está vocacionado ao uso de óleo sintético. Né? Esses dados aqui, para quem tem alguma dúvida, elas são dados da Anfávia, tá? Não são dados que eu criei. E a tendência disso daqui para frente é manter essa proporcionalidade, gente, de veículos cada vez mais atualizados. A nossa renovação de frota ela acontece, né? Então a gente tem aí uma frota que já não é mais tão velha assim para a gente ficar falando de 2050 e de 1540 nesse mercado, certo? Mas vamos lá, vamos seguir. Estou trabalhando só com informações aqui. Um pouco do diesel leve também, olha só que interessante, né? 58 com 34, esse número é um pouco maior, até porque o mercado de diesel leve ele é mais recente nesse aspecto, né? E também de 2004 até 2018 a gente tem aqui já quase 85% de frota, 85% ou quase 90% da frota vocacionada para veículos acima de 2004, né? Então, gente, assim, a gente vai ter um outro tema sobre técnicas de venda na próxima semana e tudo mais. Não que eu vou ensinar ninguém a vender, mas eu vou dar argumento para que a gente se prepare melhor. E isso é o que faz a gente se posicionar diferente perante um aspecto ou outro, né? Mas a gente tem informação suficiente aqui para tratar o mercado de forma diferente, né? E direcionar para o mercado aquilo que a gente precisa e quer de fato, que é onde está o dinheiro, onde a gente consegue realmente margem de lucro mais interessante, né? E onde tem menos gente competindo, né? De novo eu falo para vocês, olha, são mais de 300 empresas registradas na ANP como potenciais fornecedores de lubrificantes dentro do Brasil. A concorrência está aí. Agora, desses 300, quantos a gente consegue tirar e pincelar e falar, não, esse realmente é um concorrente de respeito, né? Esse é um pouco de posicionamento que a gente tem que ter. Aqui, um pouquinho da onde estão concentradas as frotas, maiores frotas, né? Então, São Paulo, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são, na sequência, as maiores frotas, né? Não perdendo muito, porque depois os números ficam muito próximos aqui, Bahia, Goiás, Distrito Federal, e é engraçado, né? Você considerar Goiás e Distrito Federal, é basicamente a mesma situação territorial e os dois têm índices muito parecidos aqui de frota, né? Ceará e Pernambuco também muito parecidos, o Espírito Santo na sequência,
Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, e em último lugar lá, Roraima, né? Até Rondônia, aqui próximo de ser 1% do mercado de frota. Isso no mercado de veículos leves, tá, gente? Uma frota média. Por que eu estou passando esse monte de informação para vocês, gente? Porque é com essas informações que a gente vai poder traçar o perfil do cliente que a gente quer, o perfil do tipo de atuação de mercado que a gente quer, para a gente poder selecionar o mercado e não só ficar à mercê do mercado, né? Como eu falei, se for para a gente ficar à mercê do mercado, existem 300 opções. Agora, se eu não me posiciono diferente ou não entrego para esse mercado uma informação diferente, um suporte diferente, um produto diferente, eu sou igual a todo mundo, logo não há porquê, não tem porquê o cliente me escolher, né? Essa não é a ideia. A ideia é que a gente tenha algo diferente para mostrar, e essa base de conhecimento, por exemplo, é uma delas. Garanto para vocês, se vocês saírem discutindo na rua esse tema que eu acabei de falar para vocês, talvez menos de 5 ou 10% das pessoas vão entender o que vocês estão falando. E aí parte o papel de vocês de difundirem informação, né? Vamos lá então, gente. Dado esse contexto todo, né? Como é que a gente está distribuído na nossa linha atualmente, né? Vamos lá. A gente tem uma linha de minerais e semissintéticos, né? Que vão do 2050, a gente já meio que abandonou esse mercado aqui, justamente por causa dos 300, né? 2560 ainda existe alguma coisa, né? Tecnicamente a frota já não justifica o uso desse tipo de produto, é uma venda muito pulverizada de itens muito específicos, também não vale tanto investimento, né? Obviamente podemos tratar isso como demanda específica, mas pensem bem se isso é estratégico ou não, né? 1040 e o 1540, que é o que a gente falou, vamos lá voltar, deixa eu me atentar aqui, voltar um pouquinho só para a gente lembrar, e eu queria que vocês guardassem essa imagem aqui. Olha só quando que mudam, gente, a maioria das viscosidades. Entre 2005 e 2010, vamos dizer aqui 2007 e 2008, ou seja, estamos falando de uma parcela tão pequena desse mercado e o mercado todo fica correndo aqui atrás, né? É estranho ouvir falar disso, mas enfim. Mas temos lá esse item como disponibilidade no nosso estoque, né? Um API SN, aqui um gráfico para vocês observarem o SL, como o SN evolui em relação à API, inclusive para compatibilidade de tratamento maior, uma proteção de filme melhor, depósito em pistão melhor, ou seja, uma evolução para isso, né? Alinhando ainda a nossa linha de produtos sintéticos, de novo, 0,20 SN e o SAC GF5, 5,20 na mesma configuração, 5,30 igual, e um 5,30 com a CEA C2C3 e uma Mercedes 229.1, que na verdade é um incremento em cima da norma C2, porque ela tem ramificações para Full Economy e depósitos, formação de depósitos, né? É um produto bem interessante para a gente poder trabalhar essa base de produtos, né? Que é uma CEA C2 C3, aplicáveis a todos os veículos que possuem sistema de filtro de partícula, exceto a Maroc, que necessita de uma homologação adicional, né? um incremento adicional de aprovação. Continuando com a nossa linha, todos aqui que eu estou falando para vocês são sintéticos, tá, gente? Então temos ainda um 1030. Já partindo para a linha de homologados, né? A gente tem o Ultra Performance, que é um 540 SN, e o SAC GF5 com 508 509, né? Partindo para o outro 540, que já é um API SN, A3B3, A3B4, 502 505, Mercedes 3, 229.3, Long Life 01, Porsche A40, Renault 700 e 710, IGM 025 e PSA B71 2296. Quer dizer, é um produto que tem uma série de cacifes aqui para a gente poder atualizar, né? E fazer uma aplicação
mais robusta para os motores que necessitam normas adicionais. E um produto que eu acho que a gente nada quase que sozinho no mercado, que é um multiválvula, é um 1040 sintético, né? Também para óleo diesel. Todos esses aqui, o 540 e o 1040, né? O nosso Competition 540 e o multiválvula 1040, são aplicáveis em veículos diesel. E o 540 Ultra Performance, gente, pelos motores Volkswagen, vale lembrar aqui que 508 e 509, cada uma dessas normas diz respeito a um tipo de motor, tá? Por exemplo, 502, 505, 502 é gasolina, 505 é diesel, tá? Por isso que sustenta a aplicação em diesel sem partículas. O Rogério está lembrando, o 1040 multiválvula aqui, ele pode ser aplicado em caminhonete sem filtro de partícula de forma excelente. Por quê, gente? A grande vantagem desse cara, além dele servir para diesel, é que ele é sintético. A diferença do motor diesel com o uso de óleo sintético é gritante. É gritante. Até porque a composição de temperatura é muito grande, né? E o Thiago aqui fez uma menção do Kwid. Eu não tenho essa informação se ele é 1040, mas se for 1040 a gente tem o multiválvula, porém o 540 atenderia um motor, principalmente em motores novos, tranquilamente, né? Enfim, passando um pouquinho mais para frente, voltando à história do filtro com DPF, a gente tem um produto importado que é o 507, 504, 530, que por um acaso tem a norma 504, 507, ou seja, vamos atender a Maroc tranquilamente, homologado pela Volkswagen, mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui de duas normas extremamente interessantes para se trabalhar no mercado brasileiro. 229.51, Mercedes, né? E Porsche C30, além da Long Life 04, que está inserido dentro desse produto. Esse é um produto excelente para se trabalhar no mercado brasileiro. A maioria das normas que tem o C30 aqui no Brasil, os concorrentes que têm o C30, possuem preços muito mais altos que o nosso, muito mais alto, né? E, além disso, não possuem o mesmo nível de qualificação que a gente tem aqui, né? Ou tem só o C30, ou só o 507, 504. Mas, falando do C30 em si, é uma norma muito interessante para se explorar aqui, tá? Marcelo Bombana falando aqui na procura do C1, a gente vai falar aqui um pouquinho para frente aqui dos produtos novos, só um minutinho, mas tá na linha aqui, né? Vamos lá. Eu queria só reforçar com vocês, gente, a importância do cuidado com o filtro de partícula, ok? O que acontece com essa coisa? O filtro de partícula, gente, é um elemento que ele ajuda na emissão de gases, na propagação da emissão de gases ao meio ambiente, fazendo um sistema de pré-tratamento, né, da cinza, da queima do motor a diesel, e é um sistema eficiente, mas extremamente sensível. Por quê? Se você não tiver a especificação correta para que a combustão que acontece ali dentro, para que a queima que acontece dentro desse motor tenha o tratamento e as interferências do lubrificante suficiente para aguentar essa carga, o tipo de particulado que vai para esse filtro, ele vai totalmente distorcido para a configuração. É o que acontece na Maroc, tá? Por que a Volkswagen tem uma norma adicional em cima do C3? Não adianta você pôr só um C3 numa Maroc, por exemplo. Você vai ter problema a longo prazo. Por quê? As cinzas, o teor de cinzas finais de queima, ela vem com uma molécula muito grande, ela não queima 100% no incinerador cerâmico do DPF e ela sobra resíduo. Esse resíduo gera acúmulo, né? E esse acúmulo não deixa que a próxima queima também seja eficiente. Ou seja, né, esse ciclo que vocês estão vendo, ele vai gerar o seguinte cenário, né? Eu vou ter acúmulo excessivo de partícula, vou ter perda de carga, vou ter ativação no sensor de pressão. Vê se não é isso que acontece na Maroc de quem você conhece. Pô, ela ficou xoxa, ela está gastando muito combustível, aumento do combustível, aumenta a temperatura no filtro, que ele quer dizer que ele quer queimar cada vez mais e não consegue. Com isso, continua permanecendo cinzas ali, até que essas cinzas gerem, além do aumento excessivo, contrapressão, perda de potência e até o rompimento do motor.
Filtro de partícula por si só, gente, funciona muito bem com a CEA C2, C3, C5, tranquilamente, funciona. Vai pau e vamos embora. No caso da Amarok, ela não suporta o sistema sem que haja a norma 504 e 507. Parece loucura isso, gente, mas não é. Tá? O que acontece é que o pessoal às vezes desliga o sensor do filtro, ou aumenta a exaustão, ou faz... Isso tudo vira para dentro do motor e o motor rompe. Tá? Quando rompe só o sistema de partícula, é caro, mas ainda é acessível. Quando rompe o sistema de partícula e o motor, já era. Né? Então aqui é só um desenho, um esquema tático aqui para vocês verem como é que acontece o ciclo de problema, principalmente com a norma 504 e 507 quando não aplicável. E isso acontece também se a gente usar um 530 normal sem ser um C3 num carro que tem um filtro de partícula. Tá? O sistema de perda vai ser, o processo de perda vai ser basicamente o mesmo. Tá bom? Não existe, gente, norma existe para ser cumprida. Tá? Se alguém está pedindo alguma norma e você vê que ela foge um pouco do padrão, por exemplo, é importante citar aqui, as normas da Fiat são muito próximas das ACEAs, então é muito fácil você identificar, tanto que a Fiat não tem tanta exigência assim, não é que não tenha especificação, ela tem especificação própria, mas não tem tanta exigência. Agora, quando você vê uma norma que ela é complementar ou superior à norma básica, a API, a CEA e o SAC, dê uma olhada com mais atenção, gente. Tem alguma coisa que está precisando naquele motor ou naquele sistema de funcionamento que a norma tem que ser cumprida, ok? Bom, falando então de como é que a gente está olhando o futuro, né, em vista das novas normas, aqui para o mercado brasileiro a gente está aí trabalhando com esse C2, com a vinda do C2 Ford, né, com norma Ford, a 950, né? O VCC 020, que aí nesse caso é um C5 para Volvo, né? O VCC, Volvo Car Corporation, né? Que é a RBS 2AE. A gente também está trabalhando com essa possibilidade de um long life justamente para trazer a Dexons Parte 2 aqui, né? Então um API SN com C3 e Dexos 2, né? Estamos aqui também decidindo como é que a gente vai tratar essa questão do C2 com a PSA ou com a Ford, qual dos dois é o mais relevante aqui para o nosso mercado. Mas um é 0,30 e o outro é 5,30, então a gente está equalizando isso aqui. São coisas que a gente quer ter aqui no mercado local. Mais um C2, né? Agora também um 0,30, então voltado mais para PSA do que para Ford, mas sendo um 0,30. Um 540 com C3, a gente tem 2 projetos para isso, né? Trabalhar com esse cara aqui ou produzir um aqui para cumprir um pouco do mercado local. E mais um aqui que seria um 530 mais vocacionado aqui para a linha Renault e Ford. São projetos que a gente está trabalhando aqui para o mercado brasileiro para ter essa amplitude de aplicações aí, e obviamente acompanhar o mercado conforme as novas normas venham acontecendo. Lembrando que a norma ela sempre vai passar primeiro pela montadora concessionária mercado. Então tudo aquilo que eu expliquei para vocês como tendência ainda leva um tempo para a gente chegar e saber em que modelos elas vão chegar para a gente, né? Isso é importante que a gente tenha claro, né? Não é porque a norma saiu que todo o mercado vai se reverter para isso. Aqui é um pouquinho de como é que ficam a gama geral em termos de aplicações, né? Então, onde é que a gente vai trabalhar com full SAPs A3B4 ainda, quais os produtos que a gente tem, mid SAPs com a CEA C3, C2 e C5, né? E as low SAPs C4 e C1 que devem cair todas em desuso. Mas basicamente, então a gente tem aqui o Competition nosso 540 e o multiválvula, são os dois que a gente tem aqui no Brasil. Indo para mid SAPs, o Long Life 530 que a gente já tem, 507 que a gente vai trazer, o 507 e 504 que a gente já tem. Caindo para low SAPs aqui, outros produtos. E aqui os específicos que a gente falou, o VCC 030, né? O Evolution, o EcoV 030 também, enfim, são normas que a gente está buscando trazer. E hoje eu consegui fazer em 1 hora a nossa explanação de veículos leves. Como eu disse
Foi uma explanação superficial sobre as tendências, né? Caso vocês queiram assuntos mais específicos aí para a gente tratar, mas para vocês conhecerem como é que o mercado está caminhando, o que a gente tem no Brasil e o que a gente tem de produto para atender esse mercado, né? Então, queria agradecer desde já aí a participação de todos, espero que isso tenha agregado um pouco mais de conhecimento na linha de veículos leves para vocês. Fujam um pouco desse conformismo de o mercado pediu, eu entrego. A gente tem uma pancada de normas em circulação e essas são as oportunidades para a gente criar valor para a marca, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida específica aí, eu vi que o Rogério escreveu alguma coisa a respeito do Motorcraft, sim. Lembrando que o Motorcraft, apesar de ser um AB5, a 5B5, se não me engano é API SL, e existe um Motorcraft 530 que é semissintético, né? O que é pior ainda. Mas enfim. De maneira geral, deixar aqui meu agradecimento especial para todos e deixo agora aberto perguntas através do microfone ou através da escrita para que eu possa tentar responder para vocês ou que eu possa anotar aqui e trazer o tema com mais detalhes assim que tiver informação. Legal? Então, obrigado, gente. Agora o espaço é de vocês. Sim, o multiválvula é aplicável em veículo flex, sim. Ele lembra que ele é um A3B4, né, com norma 22931 da Mercedes. E sim, é álcool, gasolina e diesel sem filtro de partícula. A equipe Soul Motors aqui está fazendo, enganam muito o cliente. Gente, enganar o cliente é o que a gente mais acha nesse mercado, de você falar faz que dá ou põe que serve. Não é isso que a gente busca aqui. A gente está buscando que vocês tenham argumentos sérios para atender o mercado sério e se servir de referência para esse cliente como um consultor. Para entregar a viscosidade de óleo com uma tabela de preço, gente, vocês vão ter um monte de gente no mercado fazendo isso. Servir de braço operacional para o cliente no campo, pouca gente faz. Posso garantir para vocês que muito pouca gente faz. O que a gente tem que fazer realmente é se posicionar diferente. Gente, o cliente vai comprar aquilo que você acredita. Se você não acredita ou não conhece, como é que você quer que o cara acredite? Né? E não é contando mentira que você vai conquistar o cara. É falar o que é fato. Falar a verdade e aquilo que de fato tem, você fala com segurança, o cara vai sentir a segurança. Agora, vale a pena a gente, de fato, estudar a linha, ter o produto na ponta da língua. Lembra que uma coisa é característica do produto, outra coisa é o valor que ele traz, né? Então, a gente tem que tratar muito bem esses dois mercados, né? E quem é a imagem da Repsol na rua, gente? São vocês. O valor que a Repsol tem no mercado, de eu conseguir vender mais caro ou mais barato, é a nossa postura de vendedor que vai trazer, né? Aqui o Alexandre está comentando de um dos nossos concorrentes. Basicamente ele não vende nome de produto, né, Alexandre? Ele vende homologação. E isso é interessante, é uma postura que a gente também quer copiar, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que vender o que a gente tem de melhor dentro do produto. Não é, porque é igual, ou se o cliente está comparando com outra coisa, a gente tem que também trazer o argumento de quem somos, né? Para não minimizar essa... Existe um centro de treinamento fazendo isso pela gente, e não é só colocar números e letrinhas no rótulo, né? É realmente vender um conceito, vender uma marca, vender algo que a gente traga para o cliente valor e solução, né? E valor no sentido dele se sentir valorizado, o cliente se sentir valorizado. Então eu vendo o valor dessa valorização, né? Caso contrário, eu volto a dizer que a gente vende preço, viscosidade com preço. Essa não é a nossa posição. A gente tem mais para oferecer. Em alguns casos a gente tem viscosidade com preço. Porém, a gente tem mais a oferecer a esse mercado do que só isso, né? E aqui é uma pequena demonstração para vocês do que é que a gente tem e do que é que a gente está fazendo. Tem perguntas no microfone aí?
O Tiago da Malcor fez uma pergunta sobre o Renault Kwid. Então é assim, eu estou aqui online com o Luís Lager e na Europa a Renault recomenda o Elite Evolution 540, o Cosmos Full Economy 530 e o Cosmos 040. Portanto, ele mete viscosidades de 40 e 30 a começar em 5 e 0. No entanto, a Renault Brasil recomenda não usar 0W. Então ficaríamos com 540 ou com 530. Mas a Castrol anuncia um 1040. Então eu creio que o mais seguro será andarmos aí nos 540, não? Que será aquilo que está dentro com um intervalo mais rigoroso. Eu sempre digo que para a linha Renault, principalmente para os novos motores, gente, é muito, muito indicado a gente partir para a linha 5W, tá? 30 ou 40, porque ela deixa isso explícito no manual dela. Tá? E por que isso? Porque com o projeto novo de motor, principalmente do Kwid, do 2008, eles diminuíram muito a carcaça do produto. Tá? Então são produtos que estão mais sensíveis e com folgas mais ajustadas. Colocar ali dentro um semissintético 1040, por exemplo, é fazer a lubrificação primária entrar em deficiência, porque eu já vi isso acontecer, principalmente nos novos. Os Renaults mais antigos não, nos novos sim. E se fazer o uso de 530 e 540 não é nenhum absurdo nessas linhas, principalmente nas linhas novas. Lembrando que essas linhas também estão sendo alimentadas grande parte por caixas automáticas, o que eleva a temperatura dentro do motor. Então, se a gente força demais a temperatura primária desse cara, a gente também tem problemas secundários na caixa de transmissão, tá? Importante lembrar isso. Mais alguma pergunta? Gente, quem quiser abrir o microfone aí, pode abrir, tá? Bom, legal, gente. Ó, eu vou encerrar porque até o momento a gente também fez a gravação. Isso aqui vai ficar disponível para vocês depois, tá? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero que isso seja de valia aí para o nosso dia a dia, para a gente agregar valor no nosso negócio, tanto o negócio Repsol quanto o negócio de vocês, distribuidores, para que traga um nível de excelência para os nossos clientes diferente. A gente tem que ser diferente sem ser, sendo justos, né? Ser diferente do que o mercado tem que fazer, tá? Mas vou passar isso aí tudo para vocês aí. Espero que vocês possam usar isso da melhor forma possível. Valeu, gente? Valeu, Silvio. Obrigado. Grande abraço. Um abraço a todos.